Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, 27 de abril de 2025, estamos celebrando o segundo domingo da Páscoa e também hoje é o domingo da Divina Misericórdia. E o evangelho da nossa reflexão é o Evangelho de João, capítulo 20, versículos 19 ao versículo 31. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Todos, glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vi as marcas dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa. E Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditar-te porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, recordemos, quando Jesus envia os discípulos em missão, ele diz, dizei primeiro, ou seja, quando o missionário chega, a primeira coisa que ele tem que dizer é: a paz esteja nesta casa. Ou, como Jesus diz, a paz esteja convosco, Então, percebamos, amados irmãos, Jesus está nos ensinando, e também ensinando aos discípulos que o primeiro anúncio, do missionário é: a paz esteja convosco. Ou seja, todos nós, eu e você, a primeira coisa que a gente tem que trazer para um ambiente onde a gente chega é a paz. Vejam, é o primeiro dom que a gente pode oferecer às pessoas, é a paz. E recordemos, amados irmãos, também São Francisco de Assis, quando ele diz: se algo rouba a paz do meu coração, é porque ocupou o lugar de Deus. E, como ele mesmo diz, amados irmãos, na sua oração: fazei-me instrumento de vossa paz. Assim, amados irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam, vejam, porque eles estavam com medo dos judeus. E Jesus, amados irmãos, veio e pôs-se no meio deles e lhes disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram, vejam.
Os discípulos estavam com medo, mas agora eles se alegraram por verem o Senhor. E vejam, eles antes só tinham medo, agora eles já tinham alegria por verem o Senhor. E então Jesus diz pela segunda vez: a paz esteja convosco. Então, parece que, amados irmãos, recordemos que Jesus diz, quando você chegar na casa, diz: a paz esteja convosco. Vejam, se ali houver um amigo da paz, a paz vai repousar sobre ele. Mas se não, a paz vai voltar. E os discípulos estavam com o coração cheio de medo. Então, o que a gente percebe é que na primeira vez a paz voltou. Por isso Jesus teve que dizer uma segunda vez: a paz esteja convosco. E como os discípulos já estavam alegres, então aquela paz realmente repousou sobre o coração deles. E na terceira vez, Jesus pôde dizer: recebei o Espírito Santo. E assim, amados irmãos e irmãs, vamos sequenciar. Primeiro, a paz tem que entrar. E quando a paz está, então o Espírito Santo pode vir. Porque às vezes, amados irmãos, lembrem, a gente vai, nas nossas orações, a gente pede a Deus paz, a gente pede a Deus um monte de coisa, mas esquece que o Espírito Santo só entra no coração que está em paz. E assim, amados irmãos e irmãs, depois do coração cheio de paz, Jesus pede para Tomé, como nós lembramos, para tocar, colocar o dedo nos pregos, para tocar com a mão ao seu lado. E, amados irmãos e irmãs, gentilmente, Jesus deixa-se tocar por Tomé. Vejam, Jesus permite que Tomé coloque o dedo nos pregos, coloque a mão no seu lado e diz, amados irmãos, assim de forma maravilhosa, não só para Tomé, mas também para nós. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Então, essa bem-aventurada, amados irmãos, a gente ganhou, Eu e você ganhamos, porque nós cremos sem ter participado daquele momento, sem estar ali junto com Tomé e junto com os outros discípulos. E assim, recebemos essa promessa dessa bem-aventurança. Repetindo, bem-aventurados os que crerem sem terem visto. E lembre, hoje é o domingo da misericórdia, então recebemos também a indulgência plenária. Então que Deus possa abençoar você, que possa abençoar também a sua família e que desça sobre cada um de vós as bênçãos do coração misericordioso de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.